Nanotecnologia é a concepção, caracterização e produção de estruturas, dispositivos e sistemas pelo controle da forma e tamanho em uma escala nanométrica. Com tamanhos de grãos na ordem do nanômetro, as características mecânicas, elétricas, químicas e ópticas dos materiais mudam. Os nanomateriais formam os tijolos de base dos produtos do futuro. Diminuindo o tamanho dos grãos a uma centena de nanômetros, obtemos materiais que muitas vezes apresentam melhores propriedades mecânicas. Os nanogrãos não têm os defeitos dos grandes cristais. Na escala nanométrica, a matéria apresenta propriedades particulares que podem servir para aplicações específicas. Se trata, por exemplo, das propriedades quânticas, que têm aplicações diretas no domínio dos semicondutores, mas também dos efeitos de superfície, volume e efeitos de borda. A relação entre as diferentes forças de interação é diferente da relação em escala macroscópica. As forças de superfície tornam-se preponderantes face às forças de inércia, pois as forças de inércia e peso, ou seja, as forças de volume, variam com o cubo do comprimento característico dos objetos manipulados, enquanto as forças de superfície, tais como a força de Van der Waals ou as forças eletromagnéticas, variam com o quadrado do comprimento característico do objeto. Esses efeitos podem ter diversos benefícios, como por exemplo no campo dos catalisadores, onde as nanotecnologias abrem grandes perspectivas. É importante não somente entender os fenômenos que ocorrem nestes nanomateriais, mas principalmente ter benefício com a concepção de sistemas nanométricos. O limite de escoamento é a tensão a partir da qual o material começa a se deformar de maneira irreversível. O limite elástico de materiais cristalinos depende fortemente do tamanho dos grãos. Geralmente é quantificada pela lei de Hall-Pettit. De acordo com esta lei, o limite de escoamento aumenta com a diminuição do tamanho de grão. Esse aumento do limite de escoamento com decrescimento do tamanho dos grãos foi descrito por Cottrell como sendo consequência da iteração de discordâncias com os contornos de grão, que são um obstáculo à propagação dessas discordâncias. Empilhamentos de discordâncias se formam até que a discordância no limite do contorno de grão seja submetida a uma tensão limite, que a permite passar para o grão vizinho. Esse comportamento é bem definido no domínio do milímetro e do micrômetro. A questão é, será que esse comportamento também se repete nos cristais de tamanho nanométrico? Para menores tamanhos de grão, o modelo de Cottrell, baseado no empilhamento de discordâncias, perde a validade. Outro fenômeno, que age em sentido inverso, começa a intervir, a difusão nos contornos de grão, também chamada de fluência de Coble. Pela fórmula que a descreve, percebemos que a taxa de deformação aumenta quando diminuímos o tamanho do grão. Se a taxa de deformação aumenta com a diminuição do tamanho de grão, é porque a tensão limite de escoamento está diminuindo com a diminuição do grão. Outro efeito que age no mesmo sentido da fluência de Coble é que o mecanismo de Oruan torna-se mais fácil. Como esquematizado na figura, esse é um mecanismo onde as discordâncias contornam obstáculos, curvando-se entre eles e deixando um anel de discordância ao redor da partícula. Recapitulando, em geral, quando o tamanho de um grão diminui, aumenta-se o limite de elasticidade. Porém, nos nanomateriais, devido a diferentes fenômenos, o limite de elasticidade diminui quando diminuímos o tamanho do grão. No que tange à elasticidade, podemos destacar como aplicação os nanotubos de carbono. Ao mesmo tempo que têm um alto módulo de elasticidade, eles também apresentam uma grande flexibilidade, podendo ser usado para reforçar materiais, como por exemplo em matrizes poliméricas. Agora vamos falar um pouco de outra propriedade mecânica, a superplasticidade. A definição de plasticidade é a capacidade de deformação irreversível de um material. Já a superplasticidade é a capacidade de certos materiais cristalinos de grãos finos de sofrer uma extensa deformação plástica, provocada por uma atração em condições de carga e temperaturas específicas, sem aparecer uma estricção aparente antes da ruptura. Os alongamentos que passam de 200% indicam em geral uma superplasticidade para deformações sob tensões uniaxiais, sendo que vários materiais podem chegar a deformações superiores a 1000%. Alongamentos de 4.850% e de 7.750% já foram registrados para ligas eutéticas de chumbo estanho, e alongamentos de mais de 8.000% já foram registrados para ligas de alumínio e bronze.
Nós estudamos sempre o movimento de discordâncias como sendo o modo de deformação plástica usual. No fenômeno da superplasticidade, o modo predominante da deformação é o deslizamento nos contornos de grãos, acompanhados, para evitar a formação de poro entre os grãos, de mecanismos de acomodação, como por exemplo difusão nos contornos e proximidades. Fica claro, então, que a superplasticidade é favorecida por um crescimento da relação superfície sobre o volume dos grãos. A taxa de deformação pode ser expressa por esta fórmula. Observamos que a redução do tamanho do grão induz ao aumento dessa taxa. No caso de ligas metálicas, a superplasticidade se manifesta mesmo para tamanhos de grãos convencionais e temperaturas facilmente tangíveis, como por exemplo na ordem de 500 graus Celsius para o alumínio e 1000 graus Celsius para o titânio. Nesses casos, o uso de fases em escala nanométrica seria necessário somente para poder alcançar deformações em altas velocidades. Já para as cerâmicas, como os coeficientes de fusão são muito menores, é necessário ter tamanhos de grãos muito menores, sem dúvida na escala nanométrica, para aparecer o efeito da superplasticidade. Entre as vantagens de usar a superplasticidade dos materiais, destaca-se a realização de peças complexas em uma única operação, o que é possível graças à grande dutilidade. Já entre as desvantagens, tem-se a necessidade de grãos muito pequenos, especialmente tratando-se de cerâmicos, e o fato de, em muitos casos, ser necessário uma alta temperatura e ainda assim ter uma baixa velocidade de deformação, o que acarreta altos custos. Podemos citar alguns exemplos de aplicação da superplasticidade. Por exemplo, as ligas de alumínio, que podem ter deformações de até 1000% do seu comprimento inicial, mesmo com grãos com cerca de 10 micrômetros, são usadas para fabricar, por exemplo, a peça do avião Rafale mostrada na figura. Outro exemplo são os nanotubos de carbono, que em temperaturas usuais podem ser esticadas até cerca de 115% do seu comprimento original, e com temperaturas elevadas apresenta superplasticidade e pode chegar a uma deformação de 380% do seu tamanho original. Vamos falar um pouco sobre resistência à ruptura. A tensão de ruptura de um material é dada pela relação representada, que nos mostra que a tensão limite aumenta quando o tamanho do defeito crítico diminui. Assim, quando o tamanho do grão diminui, a tensão de ruptura aumenta, pois o tamanho do defeito crítico, C, tende a variar conforme o tamanho do grão. Esses princípios encontram uma aplicação direta no domínio de nanocompósitos cerâmicos. Por exemplo, no setor automotivo, tem-se integração de nanocompósitos em vários acessórios, como é o exemplo do degrau dos carros da GM, para obter assim peças menos frágeis a baixas temperaturas. Também temos outros exemplos de aplicação, como no setor de papelaria, onde tem-se inserção de nanocompósito no papel para assim criar papéis mais resistentes. Para concluir, apesar de apresentar vantagens em muitas aplicações, a produção de nanomateriais ainda é limitada por problemas técnicos, como, por exemplo, para controlar a distribuição e o tamanho das nanopartículas, e também é limitado pelo alto custo de certos processos de fabricação. No entanto, novas técnicas poderão facilitar a industrialização, e a produção em massa permitirá reduzir os custos. Temos que ressaltar que é necessário um controle rigoroso ao lidar com nanopartículas, pois sendo muitas vezes imperceptíveis devido às pequenas dimensões, elas podem ser nocivas. Finalmente, hoje já temos utilização de nanomateriais em diversas áreas, e a tendência é uma diversificação ainda maior dos campos de aplicação.